Olá, bem-vindo ao programa Entrevista, nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje vamos falar da meta 3, que trata sobre o ensino médio. Nosso convidado é o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques. Vamos primeiro escutar a meta. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste Plano Nacional de Educação, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Victor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Enorme prazer. Eu queria começar perguntando sobre essa meta. Essa é uma das metas que já tem uma meta a ser cumprida em 2016. E ao que tudo indica, olhando, por exemplo, o site do Observatório do PNE, do Todos pela Educação, temos ainda 17% de jovens de 15 a 17 fora da escola e nada indica que pela velocidade de melhoria a gente vai alcançar essa meta já em 2016, como prevê a meta do PNE e a própria lei, né, de universalização do ensino. E aí, já vamos ter que lidar com uma frustração de, no meio do caminho, não alcançar essa meta? O que fazer para que a gente efetivamente, pelo menos, acelere isso? A primeira parte da meta, tudo indica que ela não vai ser alcançada. É realmente frustrante. Acho que tem que ter uma mudança geral da percepção da sociedade sobre a qualidade do ensino médio. Ou seja, tanto o Ministério da Educação como as secretarias estaduais têm que dar sinais mais contundentes de que há uma melhora para que enfrente o abandono e a reprovação e a evasão e os meninos deixem de sair e outros voltem. Né? Esses 17% é um contingente enorme de pessoas. A gente precisa ter capacidade de ir atrás deles, mas não puxando eles obrigatoriamente, mas de uma certa forma seduzindo esses jovens. A ideia de que estudar faz sentido, que estudar vale a pena, tem que ser recolocada no debate público. Os meninos e as meninas estão descrentes de que, esses que saíram, estão descrentes que vale a pena. E tem muitos que estão dentro da escola e que estão virtualmente evadidos. Eles estão lá de forma passiva, não estão fazendo o circuito de aprendizagem funcionar e já desistiram, apesar de estarem sentados lá dentro. Então, essa primeira parte da meta, tudo indica que ela não será alcançada, mas se não mudar o vetor de atração e de qualificação das expectativas sobre o que a gente pode fazer com o ensino médio, ela não vai ser alcançada nem em 18, nem em 20. Então, a gente precisa arrumar várias coisas, eu acho que a gente vai estar discutindo sobre a qualidade do ensino médio, mas ao arrumar isso, eu preciso também comunicar isso de uma forma clara. Ou seja, é necessário que a sociedade, sobretudo os jovens, voltem a acreditar que esta fase da educação, ele é crucial para a mobilidade social. E hoje há uma certa descrença disso. Não há empatia com os professores, não há uma crença de que vale a pena ficar estudando e, portanto, isso desmobiliza certamente vários dos que seriam os nossos melhores médicos, professores, historiadores, cientistas. E eles vão embora, porque essa quantidade de pessoas que a gente está falando, estatisticamente, estão entre eles vários dos que seriam os nossos melhores profissionais. Eles estão descrentes da escola, então a gente precisa resgatá-los. Não está com cara de dar conta disso em 16, mas a gente precisa ser mais explícito de como fazer essa virada agora, senão não vai dar nem um pouco depois. E sobre a segunda parte da meta, que obviamente está relacionada à primeira, né, que é garantir que os alunos jovens não só estejam na escola dos 15 aos 17, mas que estejam efetivamente matriculados no ensino médio, que tem tudo a ver com a questão de evasão, de fluxo. Como atingir essa meta? É viável ela? Ela é viável. Ela precisa dessa reestruturação central que passa por algumas dimensões. Primeiro, especificamente, essa mudança de cultura sobre reprovação, que ela continua no ensino médio, exagerada no final do fundamental e no ensino médio. Uma mudança curricular forte no ensino médio, uma revisão sobre os processos de formação dos professores, sobretudo voltados para a prática da sala de aula, articulando teoria e prática, uma mudança importante no tempo, no uso do tempo da sala de aula, uma mudança forte na gestão e uma perspectiva, melhor dizendo, de democratização desse processo em que o sistema de ensino, tanto estadual como federal, forneça aos educadores mais protocolos como os modos de fazer que se tornem simples a agenda da educação. Com esses ingredientes, acho que o ensino médio tem capacidade de mudar a sua trajetória,
certo? A gente pode discutir os conteúdos deles, mas a gente mudar a sua trajetória e dar conta disso, da taxa líquida chegar a 85%, ou seja, que a maioria dos jovens de 15 a 17 anos efetivamente fiquem na escola na fase adequada e esperada, que é o ensino médio. Ricardo, temos uma pergunta de um professor especificamente sobre um desses ingredientes, que é a questão do currículo. Vamos ouvir. Meu nome é Livaldo Teixeira da Silva, sou pedagogo no Instituto de Aplicação da UERJ e a minha pergunta se refere ao currículo. Para atingirmos essa meta almejada, seria necessário uma transformação curricular. Para que lugar esse currículo aponta? Mas primeiro, do ponto de vista da constatação, a gente tem que ver que o nosso ensino, o currículo do ensino médio, ele é totalmente ultrapassado. Isso é uma constatação importante. Ele é enciclopédico, ele é conteudístico, apesar do Enem tentar superar a meta do conteúdo, tudo que é praticado é essencialmente conteudístico, e a gente tem um conjunto enorme de matérias, de 12 a 14, depende, obrigatórias de forma universal. Tá? Então, o que é fundamental ser feito? Uma discussão sobre a base curricular desse país, que defina de forma consistente o que é esperado aprender a cada fase, a cada idade, não só no ensino médio, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, o que é esperado com uma idade e com uma série de ensino que seja dado. Por exemplo, quando a gente faz a comparação com o PISA, com as comparações internacionais, ou com o IDEB, o SAEB que a gente vê que os meninos sabem muito pouco frente ao que seria esperado, né, naquela sua faixa de idade. Só que não é enunciado na estrutura curricular o que é adequado para cada faixa. Então, é impossível uma mudança estrutural na qualidade do ensino do país como um todo, e particularmente do ensino médio, se a gente não fizer uma rediscussão explícita sobre a base curricular comum que diga o que é necessário para cada conteúdo. Além disso, em particular para o ensino médio, a gente precisa diminuir a quantidade de matérias obrigatórias e dar capacidade de flexibilidade para a escolha dos jovens. A gente acha natural uma menina ou uma menina que está performando bem com 18 anos escolher a sua profissão, ou escolher a sua formação universitária, e acha que o menino, quando está com 15, não tem capacidade de escolher se ele gosta mais de humanas, se ele gosta mais de exatas, se ele gosta mais de biomédica. Isso é fundamental porque você consegue dar um núcleo comum, língua portuguesa, matemática, outras disciplinas, e a escolha, ela em si, não só aumenta a capacidade de aprofundar um conhecimento específico, como ela cria condições de vínculo, ou seja, enfrenta uma questão chave no ensino médio, que é a descrença quase absoluta, mesmo daqueles que lá ficam, mesmo daqueles que concluem o ensino médio, sobre a relevância e a pertinência desse ensino médio. Então a gente precisa dar condições flexíveis para esses meninos, para eles fazerem escolhas. O problema não é a quantidade de matérias. Ter 12 ou 14 matérias não é o problema. Elas serem as mesmas, idênticas, com conteúdo absolutamente enciclopédico para todo mundo. Então, se a gente conseguir flexibilizar, usar bem o tempo e os meninos fazerem escolhas, é um sinal fundamental para repactuar a percepção dos jovens sobre a relevância dessa fase do ensino. E provavelmente isso tem essa mudança tem impactos significativos, porque eu crio uma redefinição sobre as possíveis expectativas quanto à função do ensino médio. Não só para ir para a universidade, como para o ensino médio profissionalizante, e dar conta das pessoas terem, nessas escolhas, ao restabelecer vínculos, uma visão mais positiva, mais criativa e mais contemporânea. Enfrentar esse ensino médio que é ultrapassado e adequá-lo aos desafios desse século e fazer isso que seja mais encantador. É preciso ser sedutor, é preciso ser produtor de encantos no ensino médio para que essa juventude dê conta de estar aí. O mundo ficou muito mais atraente fora da escola. Eu preciso fazer com que a escola seja atraente. E ela é atraente com conteúdo, não é com diversão, com extraordinário, com conteúdo, né? Agora, Ricardo, como tudo em educação, um assunto puxa o outro e uma estratégia depende de outra. E aí, esse é o gancho para falar da questão da formação do professor. De que adianta mudar, reformular o currículo do ensino médio, reformular, flexibilizar o ensino médio, se o professor, tanto que está sendo formado agora, quanto o que já está em sala de aula, não for preparado para isso. Como fazer esse desafio ao mesmo tempo da reforma do currículo? Então, isso é vital, uma coisa está articulada à outra. Agora, a gente precisa, primeiro, lembrar que a grande maioria dos professores que estão na ativa são formados por faculdades privadas e não muito boa qualidade. Então, a gente precisa ter, do ponto de vista do Ministério da Educação, uma discussão sólida com as federais, com as estaduais, com as públicas que formam a inteligência das universidades e com, obviamente, as privadas, para que as licenciaturas e as pedagogias fiquem muito mais próximas da prática.
Óbvio que a pesquisa teórica é fundamental, existem pesquisas maravilhosas na universidade pública que produzem resultados relevantes, só que se distanciou muito do cotidiano da sala de aula. Um professor não tem hoje, na sua experiência de formação inicial, nada que diga como é que você faz um plano de aula, só para ser muito direto e objetivo. Então, é fundamental recompor a formação inicial, para ela dar conta dessas adequações ao currículo. Então, do ponto de vista do conteúdo disciplinar, dá conta de que as pessoas estejam formadas naquilo que é específico numa trajetória de vida, de aprendizagem dos meninos e das meninas. Mas, por outro lado, é fundamental que a gente aproxime a prática de ensino à formação inicial. A formação continuada se torna muito mais difícil, porque eu tenho um efeito de inércia, eu tenho muitos vícios, né, que estão assimilados, mas eu preciso ter uma mudança de atitude. Provavelmente a combinação entre um refundar quase da questão da formação inicial e uma reestruturação do currículo geram para os professores, que são pessoas dedicadíssimas, muita qualidade, mas estão dentro de um ambiente que é um ambiente que não os estimula a ser transformados, provavelmente a formação continuada atrairá esses professores atuais para se adaptarem, para se reciclarem, para darem conta desse contemporâneo. Todos querem isso. Os professores querem, os alunos que lá estão querem, no entanto, eu preciso fazer mudanças que sejam chaves nesse processo. Mas, Antônio, são mudanças que têm que ser simples, tem que ser mudanças que são do campo do ordinário, não são mudanças espetaculares, né? Elas, portanto, precisam de resiliência, precisam de determinação e tem que enfrentar essa formação. Não dá para ter um cinismo erudito acadêmico que se distancie das necessidades do cotidiano da escola e não incida na formação, dizendo o que a gente precisa é trazer o foco de toda a formação inicial e continuada para a aprendizagem dos alunos. Toda a educação tem que estar a serviço dos meninos e das meninas aprenderem. O resto é em torno. Né? Claro. Ricardo, sobre a questão, muitos criticam o ensino médio também por ter muitos conteúdos em pouco tempo, ou seja, a questão do tempo de sala de aula, o manejo de sala de aula, o tempo que o professor efetivamente dá aula, mas também a questão da jornada escolar. Lógico. Qual é o principal? É aumentar a jornada? É otimizar o tempo? Eu acho que a gente devia pensar em dois movimentos. Aumentar a jornada é útil, mas hoje a gente devia pensar no uso da jornada. Todos os indicadores que a gente tem, todas as pesquisas, mostram que das 4 horas que a gente tem, mais ou menos 20% ou 25% das horas por dia não são aplicadas. Ou seja, isso quer dizer perder um dia ou um dia e meio por semana de aula. Então tem uma discussão do uso do tempo da sala de aula que tem que ser refeita, que passa por práticas claras, por protocolos que ajudem os professores a fazer o óbvio de forma mais fácil e que tenha sistemas de definição do uso do dia a dia claros. A outra coisa é óbvio que, na fase do ensino médio, mais tempo de exposição à formação dos estudantes é fundamental. Passar de 4 para 5, para 6. Mas a gente precisa fazer os dois movimentos. 6 horas não para ficar fazendo atividades lúdicas só, atividades que sejam capazes de serem mobilizadoras, encantadoras com conteúdo, que aumentem com um processo flexível, evidentemente, a capacidade das escolhas dos jovens se exercerem. Esses sujeitos que são os jovens, sujeitos de direito, como nós dizemos, eles precisam ter capacidade de escolha. Então, a escolha, se eu gosto mais da área quantitativa, eu preciso estar dando conta de ter flexibilidade, e se eu tiver um pouco mais de tempo, 5 ou 6 horas, e o tempo bem usado, é fundamental. Mas a gente não pode esquecer que faltam professores em várias áreas, né? Química, física, biologia, mas professores faltam muito. Falta professor e o professor falta. Essas duas coisas têm que ser combinadas. E a gente tem que melhorar o uso das 4 horas e progressivamente expandir para um tempo integral. Isso dará conta, tudo indica, da gente colocar o ensino médio dentro do registro do século XXI, dentro do que é o contemporâneo, desses jovens atraídos para todo lado, que a gente precisa dar conta deles verem o valor de estar nesse processo de aprendizagem, que é complementar, obviamente, as aprendizagens múltiplas, criativas e ricas que tem fora da escola. Essa combinação é a chave hoje. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antônio. Obrigado a você que nos assistiu e espero vocês em mais um programa da série Entrevista, em que estamos debatendo o Plano Nacional de Educação.